Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 23 de março. Nós estamos na quarta semana da Quaresma. E nós estamos refletindo durante esses dias sobre o capítulo 5º do Evangelho de João. Hoje, o trecho é de João, capítulo 5, versículos 31 a 47. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai, que me enviou, dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele falou. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no texto da terça-feira passada, vocês recordam, Jesus curou um paralítico na piscina de Betesda. A palavra Betesda significa casa da misericórdia. Na verdade, Jesus se faz a verdadeira casa da misericórdia para aquele homem. As autoridades judaicas acusam Jesus não somente de ter violado o sábado, exatamente porque ele cura num dia de sábado, mas também de ter dado ordem ao que fora paralítico de carregar a sua maca, coisa que é proibida
em dia de sábado. Os judeus questionam Jesus sobre estes fatos. Jesus então faz um discurso sobre a identidade e a missão fundamentadas na identidade e na missão de Deus Pai. A primeira parte da resposta de Jesus provoca mais problema do que solução. Jesus diz: o meu Pai trabalha sempre, portanto, eu também trabalho. Está criado então um problema mais grave do que o anterior. Jesus se declara Filho de Deus. Ao afirmar que Deus é o seu Pai, ele pretende ser igual a Deus. Isso está no versículo 18 deste capítulo que estamos lendo, capítulo 5 do Evangelho de João. Os judeus então procuram acusar Jesus e até mesmo acusam o homem que fora paralítico, depois que descobrem a identidade daquele que o havia curado. É uma ocasião para o discurso de Jesus sobre a comunhão entre o Pai e o Filho, especialmente sobre as obras do reino de Deus que Jesus realiza. Desse tema, comunhão e unidade com a identidade e a missão do Pai, Jesus passa para os temas do testemunho e da glória, dois temas que são muito caros ao Evangelho de João. Jesus parte da ideia de que não pode dar testemunho de si mesmo, pois não seria um testemunho válido. Jesus enumera então quem dá testemunho dele. Há um destaque inicial para o testemunho de João Batista, versículos 31 a 35. Mas ao mesmo tempo, Jesus diz que não depende do testemunho de um ser humano. Os judeus mandaram mensageiros a João, perguntando algo sobre o Messias. João então deu testemunho da verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Assim como Jesus não pode depender do testemunho de um ser humano, desta forma, Jesus apela para as obras que o Pai realiza. Jesus apela para o testemunho do próprio Pai. Jesus apela para o testemunho das Escrituras. Jesus apela para o testemunho de Moisés, tão importante para a identidade judaica. Jesus diz que João Batista era uma lâmpada acesa e a brilhar. Mas há um testemunho maior do que o de João Batista. É o testemunho das obras que o Pai encarregou Jesus de realizar. Depois aparece o testemunho do próprio Deus Pai sobre o Filho Jesus. O problema é que os judeus não querem escutar o Pai. Jesus diz que as Escrituras também dão testemunho dele. Aliás, as Escrituras falam de um único tema: Jesus Cristo. Porque Jesus é a plenitude da revelação. É interessante que no final do texto de hoje, Jesus passa a acusar os seus acusadores. Se eles, com tanto testemunho e com tantos testemunhos, cheios de autoridade, João Batista, o Pai, as obras que Jesus realiza, que foram pedidas pelo Pai,
as Escrituras, o próprio Moisés. Então, se eles, com todos estes testemunhos cheios de autoridade, não foram capazes de acreditar em Jesus como Messias, algo está errado. Eles dizem acreditar nas Escrituras e em Moisés. Ora, as Escrituras e Moisés falam exatamente de Jesus enquanto Messias. Basta interpretar corretamente o que diz a palavra de Deus e também perceber os sinais que Jesus realiza. A dificuldade fundamental é que eles são autossuficientes. Eles buscam a própria glória. Como diz o Papa Francisco, eles vivem na autorreferencialidade. Vivem contemplando o próprio umbigo num jogo de vaidades. Não se abrem para o mistério de Deus, um Deus que se revela enquanto misericórdia na pessoa e nas obras que Jesus realiza. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã. Peçamos a Deus a grande graça de sermos testemunhas de Jesus, onde quer que estejamos. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir. E para a gente não esquecer, recorde, a palavra aquece o coração. E a Eucaristia nos lança a missão. Até amanhã.